Queda de juros, mas não no Brasil. Isso e mais aqui no nosso Morning Call, dia 8/8 de 2025. Sejam muito bem-vindos, um bom dia a todos, boa sexta-feira. Sem alongar muito a brincadeira, já vamos logo então para esse dado aí que eu disse. Sim, queda de juro no Reino Unido. O Banco da Inglaterra, então, reduziu a taxa de juros por lá de 4,25 para 4%, já bem em linha, né? Usando aqui os nossos termos mais de economês, né? Em linha com as expectativas, reforçando o ciclo, então, de flexibilização monetária na região do Reino Unido, diante dos sinais, né, de desaceleração econômica que vem ocorrendo já há algum tempo. Brasil, então, já vamos direto do Reino Unido para o Brasil, continente do nosso país, aqui na América do Sul. Então, o IGPDI de julho, ele recuou 0,07 no mês, praticamente nada, né? Mas enfim, no campo negativo e após queda de 1,80 em junho, tá? Então teve uma queda de fato bem grande em junho e agora teve uma queda próximo da estabilidade, tá? O IPP também apresentou retração de 1,25%, ok? Em contrapartida a esses dados negativos, o setor automotivo mostrou uma forte recuperação, a produção de veículos cresceu 15,7% e as vendas também foram bem, 14,2% no mês, revertendo quedas, inclusive, que vinham se acumulando, né? Quedas sucessivas. No México, vamos trocando as geografias aqui, no México, a inflação de julho se manteve alinhada com as projeções, com alta mensal de 0,27% e avanço anual por lá de 3,51%. O núcleo lá da inflação está em 4,23%, em linha com o que também são as expectativas, né? Aqui no Brasil, só que a gente está realmente muito fora do que é a meta da inflação, né? Mas enfim, vamos lá. Agora vamos direto então para a Ásia. Japão, os gastos domésticos. Sexta-feira, né, pessoal? Dá uns contos. Caíram 5,2 em junho, pior do que o esperado, tá? Bastante pior do que o esperado. Mas na comparação anual, houve um avanço de 1,3%. Transações correntes ajustadas somaram 2,4 trilhões de ienes, bem abaixo da projeção, inclusive, que era de 2,76 trilhões, né? E os empréstimos bancários por lá também cresceram 3,2%. Além desses indicadores, né, hoje um dia é um pouco mais frio aí nas notícias, mas além desses indicadores, o que segue realmente no radar é o tarifaço, né, do Trump lá imposto pelos Estados Unidos, que elevaram sim a nossa taxa de juros, aqui a nossa taxa de juros não, as nossas taxas de exportações para até 50% em muitos dos produtos. Evidentemente, 694, se não me falha o número exato, produtos brasileiros ficaram de fora dessa tarifa extra, né? Mas mesmo assim ainda impacta muitos produtos. O governo brasileiro desistiu, jogou a toalha, não negocia com ninguém. Levou, então, já nem tinha negociado, né? Diz que sim e tal, mas não fez. Não fez o trabalho, né? Porque não teve nenhuma abertura de portas. Então, resolveu levar o caso à Organização Mundial do Comércio, a OMC, tá? Argumentou por lá que essas medidas violam compromissos centrais assumidos pelos Estados Unidos, como o princípio da nação mais favorecida. É isso. Em paralelo, o Geraldo Alckmin informou então que ele tem um plano antitarifaço. Deixa na caixa de comentários. Vai funcionar? Quem vai pagar essa conta? Eu quero saber de você. Que já foi apresentado ao Lula e deve ser anunciado então na próxima terça-feira, tá? O foco desse pacote antitarifaço é mitigar os impactos
das empresas, né, que dependem mais das exportações para o mercado americano, ok? Bom, então as bolsas, né? Ontem tivemos um bom dia de bolsa aqui no Brasil. E lá em Nova York os índices fecharam sem direção única, tá? Todo mundo ali monitorando os próximos passos do Fed, né, do Banco Central americano, e ajustando aí posições, etc. O mercado acionário sempre é assim. Bom, por lá então, Nasdaq subiu 0,35, S&P 500 recuou 0,08 e Dow Jones caiu 0,51. Cenário de cautela, tá? Cautela seletiva ali pelos investidores. Já no Brasil, ontem o Ibovespa disparou 1,48%, encerrou o pregão aos 136.528, ainda longe daqueles 141 que a gente chegou a alcançar agora no curto prazo ainda, mas um bom dia, um bom avanço, impulsionado principalmente pelos noticiários corporativos que eu venho falando aqui nesse Morning Call. Tenho mais dados sobre isso também hoje, Petrobras, tá? E então o destaque também ficou com a Eletrobras, que saltou ali mais de 10%, quase 10%, perdão, depois da divulgação dos seus resultados de balanço acima das expectativas, tá? Privatizou, né? Parece que foi isso. Bom, no câmbio, o dólar à vista registrou a quinta queda consecutiva, ótimo, recuando para R$ 5,41. Destaques do dia então ficaram com a Eletrobras, 9,60 de alta. Smart Fit também subiu bastante, 7,80. E os destaques de queda ficaram com Minerva, 5,14 e a Hypera, 3,74. Para passar a régua aqui na renda fixa e a gente falar um pouquinho dos balanços corporativos, né? Os juros futuros encerraram a sessão em queda, refletindo a combinação então de expectativas de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, enfim, cenário doméstico, desaceleração de indicadores, acabou por trazer a curva de juros de forma mais contida, né? Descer um pouquinho os nossos juros. Isso é importante, né? Que os juros estejam minimamente um pouco mais baixos. E falando então, para finalizar de fato, né, a reação ao balanço da Petrobras. Ontem a Petrobras divulgou resultados dentro da temporada de balanços aqui do segundo TRI. E vamos lá, reverteu o prejuízo do trimestre anterior, o que é ótimo, né? Registrando um lucro de 26,65 bilhões no segundo TRI, agora de 2025. E a estatal também anunciou pagamento sobre juros, né? Juros sobre capital próprio, o famoso JCP, no valor de 8,66 bilhões de reais, 0,67 centavos por ação, o que decepcionou os investidores, tá? E pressiona aí o preço do papel para baixo. Então, fica atento, os números foram bons, mas como a divisão dos dividendos não veio como o mercado esperava, a ação deve sofrer no curto prazo, o que pode ser uma armadilha, uma oportunidade. Depende da sua visão. Bom, hoje então, para finalizar, teremos os resultados de M. Dias Branco, Paranapanema, PDG Realty, né, PDG, e o Wilson Sons, das empresas mais importantes que a gente tem hoje também aí no radar corporativo. Tudo bem? Esse era o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos e comenta aí as notícias. Me responde aí. Quero saber de você. Como vai ser esse pacote aí do Geraldo Alckmin? Será que vai dar bom? É isso aí. Sextou, juízo. Nos vemos na segunda aqui no nosso Morning Call. Forte abraço. Tchau.